Bom dia. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco para celebrarmos a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. A palavra de Deus nos reúne e o amor de Jesus nos alimenta na fé e na esperança. Ela é força de vida, pois contém a mensagem da nossa salvação. Quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, queremos que seu amor seja mais pleno em nós. E a comunidade, juntamente com os apóstolos, poderá dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Busquemos, pois, a vida e a salvação em Cristo. Façamos o nosso ato penitencial, número 4. Senhor Deus de misericórdia, nós buscamos em vós a vida e a salvação. Concedei-nos vosso perdão e firmai nossos passos no caminho de Cristo, vosso Filho e nosso Redentor. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, por vossa misericórdia, perdoai-nos. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, por vossa misericórdia, perdoai-nos. Senhor, que vieste para fazer de nós vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, por vossa misericórdia, perdoai-nos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
pelos falecidos. Querubim Ambil, 7º dia. Teresa Quideco Chiesa, 7º dia. Vilma Ferigato, 7º dia. Aide de Lúcia Reolão, 7º dia. Irene von Zubin Amistalden, aniversário de falecimento. Yoshio Imanishi, 6 anos de falecimento. Terezinha Assis Wolff. Ângelo Santa Maria Urizar, aniversário de falecimento. Edgar José Banvart, 18 anos de falecimento. Cândida Ambil Banvart. Emílio Guti, aniversário de falecimento. Pedro Ambil, aniversário de falecimento. Antônia Zita Angarten Tioso, Alda e João Angarten. Maria Pitão Angarten. Por todos que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e nossa comunidade. Pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes. O diácono José Rubens Fernandes, Irene Ambil e por todos os que estão com coronavírus. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores. Emília Jacober, hoje. Ornélio Angarten, amanhã, dia 23. Maria Regina Wolff Maciel, dia 24. José Carlos Banvart, dia 25. César Alfredo Ambil, dia 28. Maria Eliane Fácil, dia 31. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As palavras de Jesus revelam a salvação divina, que é fonte de vida para a humanidade. Nossa fé é na pessoa de Cristo e não em teorias ou filosofias. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave
suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para a terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Mas mesmo os meus ossos eles os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos.
Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim para torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos aqui em nossa comunidade para celebrarmos a palavra e a Eucaristia. E agora é o momento de nós fazermos uma breve reflexão sobre a mensagem que os textos da liturgia de hoje querem nos transmitir. Para que, uma vez entendido esses textos, nós possamos tê-lo como referência para a nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Eu vou dividir então em 3 momentos esses textos que nós ouvimos e vocês acompanharam pelo folheto. O primeiro texto é o texto do profeta, ou melhor, do historiador Josué, que
substituiu, isso há 13 mil anos atrás, Moisés, que estava dirigindo o povo de Israel para a terra prometida, a Palestina. Moisés não entrou na Palestina porque ele morreu antes, então Josué substituiu-o e encaminhou o povo para a terra prometida, como nós todos sabemos. Esse texto de hoje nos conta que Josué estava muito preocupado, porque o povo de Israel, ao atravessar o deserto, teve contato com outros povos que eram politeístas. Mais uma vez eu lembro vocês que politeístas são aquelas pessoas que admitem e adoram muitos deuses e deusas, são os politeístas. Como os monoteístas são aquelas pessoas que acreditam e creem num único Deus. Então o povo de Israel, que era um Deus, que era um povo monoteísta, sofreu influência dos povos politeístas. Então Josué, preocupado com isso, o que ele fez? Ele fez uma assembleia muito grande dos povos, as 12 tribos de Israel, para dizer que temos que tomar uma atitude. Ou sejamos politeístas ou sejamos monoteístas, vamos escolher. Eu, diz o Josué, e minha família já escolhemos, somos monoteístas. E o povo de Israel também disse, também nós seremos monoteístas porque não nos interessa ter outros deuses e deusas. É claro, em poucas palavras, estou resumindo a leitura de hoje, compreende? E aí então fica a grande pergunta para todos nós. Essa assembleia que Josué fez foi um teste para saber se as pessoas adoram os deuses ou adoram o Deus revelado por Jesus de Nazaré. E aí fica uma pergunta para cada um de nós, sem querer fazer crítica nenhuma. A nossa vida pessoal é uma vida de amor a Deus, único Deus, ou nós escolhemos outros deuses também para satisfazer nossas necessidades e nossos desejos? Não sei se entendi minha pergunta. Sem Deus ninguém fica, minha gente. Ou nós admitimos a existência de um único Deus, revelado por Jesus de Nazaré, ou nós criamos deuses e deuses em nossa vida pessoal, familiar, comunitária. Sim ou não? Então fica essa primeira leitura, que é uma novidade para nós, porque esse texto dificilmente nós lemos os textos de Josué. Quem estiver interessado é só pegar a Bíblia no capítulo 24, explica direitinho o que nós estamos lendo aqui. A segunda leitura de hoje é a leitura de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Eu lembro a vocês que a comunidade dos Efésios, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, era composta de pessoas que vinham do judaísmo e do paganismo. E você sabe que havia um encontro e um desencontro por causa dessas expressões religiosas. Que o judaísmo tinha um único Deus e os gentios tinham vários deuses. Se converteram ao cristianismo, mas havia sempre um problema de divisão interna. Não é novidade nenhuma, e o apóstolo Paulo não teve medo de colocar essas dificuldades na orientação e educação daquela família dos Efésios. Ele usa uma expressão que hoje em dia pessoas podem reclamar. Mulheres, sejam o quê? Submissas aos seus maridos. Maridos, façam o quê? Amai as vossas mulheres. Eu sei que hoje em dia esse assunto é um pouco discutido na sociedade, não vamos estar nesse campo agora, né? Mas é importante o seguinte, eu vou contar uma história para vocês, um fato acontecido. Uma vez houve um casal que fez 50 anos de casados. Eu fui convidado para celebrar as bodas. Durante o almoço, a jubilanda, estava fazendo 50 anos, estava quietinha num canto, e eu, padre novo, cheguei e falei assim, escuta aqui, 50 anos de escravidão, perguntei para ela, sabe o que ela me respondeu? Padre, eu respeito sua opinião, quem ama não se escraviza. Deu para entender a resposta? Não. Quem ama não se escraviza.
Isso aconteceu há 50 anos, quando meus pais fizeram bodas de ouro. Perguntei para minha mãe se ela não tinha... Passou 50 anos de escravidão. Ela me respondeu isso que eu acabei de falar. Meu filho, o senhor é padre, mas o senhor não entende essas coisas. Na simplicidade da vida dela, ela disse assim, quem ama não se escraviza. Por isso então que o apóstolo Paulo fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, não é escravidão. Marido, amai as suas esposas como Jesus amou a igreja. São temas que foram colocados aí no começo do cristianismo e hoje também é muito comum nós falarmos sobre esse tema. Quando existe amor, não existe escravidão, sim ou não? Ponto final. Em terceiro lugar, claro que é um amor que dá tempo de entender o que bem isso aí, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Em terceiro lugar, para sermos assim mais rápidos, nós encontramos um texto onde João fala dessa tensão entre aquilo que Jesus ensinava e aquilo que as pessoas ouviam. E Jesus não teve medo de falar aquilo que ele era, profundamente Deus, profundamente homem. E nesse sentido que as pessoas disseram, essa palavra é muito dura, nós não queremos ouvi-la. Porque às vezes quando coisas que mexem com a gente fala assim, olha, outra hora eu te ouço, porque não quero te ouvir agora. Mas Jesus também tinha a sua posição e não voltava atrás. Então nesse sentido, que ele perguntou depois para Pedro, se você também quiser ir embora, pode ir, que eu não volto atrás. Cuidado para não manipularmos a vida de Jesus. É muito fácil fazermos Jesus a nossa imagem e semelhança. De Jesus e Deus também. Então, nesse sentido que Pedro respondeu, Senhor, quem somos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Aí então essa é uma pequena reflexão que nós também, que somos monoteístas, já que temos um Deus e celebramos a Eucaristia, vamos tentar recomeçar então, continuar vivendo a nossa vida nas marchas e contramarchas, para que nós possamos testemunhar aquilo que nós cremos e celebramos, em nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Aí fica uma pergunta para vocês responderem na parte dos seus corações. Quais são os ídolos que hoje a sociedade cultua? Pergunta, não vou responder. Como ser pão para os outros na distribuição de nossa vida? Duas perguntas. Quais são os ídolos que a sociedade nos impõe hoje? E como é que nós podemos ser pão para as pessoas que nós vivemos e convivemos, principalmente em tempo de pandemia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para fazer nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, façamos as preces da comunidade número 12. Deus nos dirigiu sua palavra de amor. Agora elevemos a Ele nossa palavra de súplica, sabendo que Ele nos escuta em sua bondade. E digamos com fervor. Inspirai-nos, Senhor, em nossa ação e missão. Iluminai vossa Igreja com vossa luz divina, e ela, seguindo com fidelidade sua missão, cumpra a vossa vontade e anuncie com fervor vosso reino. Nós vos pedimos, Senhor. Inspirai-nos, Senhor, em nossa ação e missão. Iluminai também nossas comunidades, e assim se tornem mais atentas à vossa palavra, e se esforcem em viver e praticar o Evangelho. Nós vos pedimos, Senhor.
Fazei com que nossa sociedade e nossas famílias saibam viver no tempo de agora, mas sem desprezar ou ficar indiferentes às coisas da fé. Nós os pedimos, Senhor. Inspirai-nos, Senhor, em nossa ação e missão. Confirmai na missão os cristãos leigos, para que nós, nos ambientes da sociedade em que vivem, sejam audazes e arrojadas, testemunhas do Evangelho. Nós os pedimos, Senhor. Inspirai-nos, Senhor, em nossa ação e missão. No silêncio em nosso coração, cada um de nós que está participando desta liturgia, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai, esperamos alcançar o que vos pedimos com fé, na certeza de que vossa vontade estará em primeiro lugar. Vós que sois nosso Deus, a viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo meio que recebemos de vossa bondade. Vos apresentam para nós o digno da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistasse para nós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte de verdade e de vida, porque neste domingo festivo nos acolhesse em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e aos santos todos, cantando a uma só voz. Senhor
na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. E tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimenta-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a salvação, a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces de vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Façamos alguns instantes de silêncio para mais uma vez lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes nós trazemos de nossos corações. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados em nossa celebração.
especialmente o querubim Ambil, 7º dia, a Teresa Rideco Shigeia, 7º dia, a Edith Lúcia Riolon, 7º dia, a Vilma Perigato, 7º dia, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua paz definitiva na casa do Pai. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciando eternamente de vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Momento de silêncio para uma oração pessoal ao Senhor nosso Deus, para que nos dê a fé, a esperança e o amor, e pela sua graça possamos testemunhar aquilo que nós cremos e celebramos hoje. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento de vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas de sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação, inflamando-vos de amor pelos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças